Salve galera tricolor! Beleza, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que está chamando muita atenção dentro do São Paulo, que é a criação do Fundo de Investimento em Participações, o FIP, que tem muita gente chamando de FIDIC, mas não é um FIDIC, tá? São coisas diferentes, FIP e FIDIC. O que o São Paulo está querendo fazer com a Galápagos, tem a participação aí forte lá do grego, do Marinakis, é um FIP, não é um FIDIC. Basicamente para captar recursos de fora para investir aí na base, tanto em estrutura quanto em contratação de jogadores e aquilo que a gente já está vendo, 30% que vai repassar de todas as vendas e tudo mais. Para começar, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é um FIP. Tá? O FIP é um fundo financeiro, onde investidores colocam dinheiro em um projeto ou em algum ativo específico. No caso esse do São Paulo, seriam os jovens da base. Seria em cima dos jovens da base formados em Cotia. E a ideia é o clube antecipar, então, possíveis receitas futuras aí com esses investidores e aplicando agora e tudo mais, esse dinheiro que esse pessoal vai aportar e a partir desse dinheiro, São Paulo fazer melhorias, comprar novos jogadores e no futuro, esse pessoal, esses acionistas, esses investidores recebem uma fatia do valor das vendas, Então, assim, eles conseguem o retorno financeiro em cima desse investimento. É um modelo muito comum em outros setores da economia, Ainda uma novidade no futebol, seria uma coisa inovadora, de vanguarda, como o nosso presidente gosta de colocar, A gestão do clube pretende que seja regulamentado pela CVM, então isso seria para trazer aí mais transparência, trazer mais segurança. A CVM é o órgão que é responsável por fiscalizar todo o setor financeiro, Então eu tenho aí uma experiência, 11 anos como bancário, e eu entendo um pouquinho, não muito, mas entendo um pouquinho desse setor, e por isso eu decidi fazer um vídeo aqui explicando um pouco dos riscos dessa operação, algumas questões aí que, se não ficarem muito bem colocadas, muito bem explicadas, o São Paulo pode entrar num grande problema. E gostaria de contar com a ajuda de vocês, estou começando o canal agora, tem pouco tempo que eu tenho postado o vídeo, então quem puder me ajudar, curte o vídeo, compartilha, passa aí para os amigos, grupos de São Paulinos, joga lá na rede social, vamos passar isso para frente para todo mundo também entender o que está acontecendo com São Paulo. E segue o meu canal aí que toda sexta-feira tem vídeo novo trazendo um resumão do que aconteceu na semana do Tricolor. Então, primeiro, pessoal, explicando para vocês como que surgiu essa ideia dentro do São Paulo, Antes do FIP, houve as negociações diretas com aquele grande investidor internacional, o empresário Evangelho Marinakis. Enfim, não sei muito bem pronunciar o nome do cara, mas é por aí. Evangelos Marinakis, que possui inclusive clubes na Europa, como o Olympiacos, Nottingham Forest e tal, e a gente já ouviu falar muito dele, fez bastante reunião com o Júlio Casares, E essas negociações envolviam investimento direto, então seria que muita gente estava chamando de compra, o Casares iria vender uma parte da base, Mas aí, em meio a tudo isso, ficou um pouco impopular isso daí, Essa questão de venda da base, ficou uma coisa estranha. Então, por conta disso, decidiu-se então criar esse fundo como uma alternativa, um modelo mais estruturado, com participação de outros investidores também, por meio da gestora da Galápagos Capital. E o objetivo oficial, então, é atrair recursos de forma organizada e regulada, mantendo o controle do clube sobre a base, para não dizer que foi uma venda, E mais permitindo que outros investidores compartilhem ali os riscos e retornos, e pelo que o presidente falou na entrevista agora recente na ESPN, que eu pude acompanhar melhor, a pretensão é que futuramente isso abra até para o público geral, não fique só restrito ali a Galápagos, apesar de inicialmente ele falar que a preferência é dentro da Galápagos, da carteira da Galápagos e tudo mais. Dentro de tudo isso, tem alguns pontos que a gente coloca aí como algumas questões que merecem atenção dentro desse fundo. Como, por exemplo, a concentração de investidores, Se um único investidor colocar a maior parte do dinheiro, ele pode ter uma influência muito grande, muito maior que os demais cotistas. Isso pode reduzir o que a gente chama de pluralidade do fundo e gerar preocupações sobre quem realmente toma as decisões estratégicas ali dentro.
E como o grego, o Marinakis, já negociou direto com o Casares, depois criou esse fundo, mas ele sempre ali junto com a Galápagos, com o Júlio Casares, então subentende-se aí de que ele será o maior investidor dentro dessa carteira. Ele deve então assumir grande parte desse FIP que vai ser colocado aí para os investidores. Então ele vai pegar provavelmente aí 80, 90, 95% de tudo isso que vai ser colocado no mercado, né? E aí isso também levanta questões, por exemplo, como informação privilegiada, né? Como que o clube vai lidar com as vendas futuras de jogadores? O importante é que todos os investidores tenham acesso igual às informações com relação ao fundo, para não ter isso de informação privilegiada. Mas aí o Marinakis é uma pessoa já bem conceituada, direto ali, ele vai ter fatalmente, ele já teria, por ser uma pessoa do meio do futebol, muito mais informações do que os demais. Porém, com a proximidade ainda direta com o presidente do São Paulo, isso fica ainda mais escancarado. Tem também a questão da avaliação dos jogadores, né? A avaliação dos ativos que vão estar dentro desse fundo, que vão gerar esse retorno para os investidores. É muito difícil você precificar, principalmente jogadores de futebol, né? Depende de muitas questões, são muitos detalhes que fazem com que o jogador valha um pouco mais, valha um pouco menos. A gente está observando na prática aí, né, no São Paulo, essas vendas ridículas que o São Paulo tem feito. Minutagem em campo, oposição, se o time está bem, se o time está mal, se o time deve, se o time não deve, né? Tudo isso vai fazer com que influencie aí um jogador ser vendido um pouco mais, um pouco menos. Isso para um investimento desse tipo influencia bastante. Tem a questão da transparência e divulgação. Então, por ser considerado um investimento seguro, para ser considerado, né, um investimento seguro, é necessário que o fundo seja claro sobre quem são os investidores principais, quanto cada um aporta, como os lucros serão distribuídos. Tudo isso tem que estar muito claro, senão gera muitas dúvidas, fica algo muito obscuro, e isso para o mercado não é bem visto. Compliance e regulamentação. A participação de investidores internacionais exige uma atenção maior para regras de compliance, legislação, tanto no Brasil quanto fora do país, né? Quanto em outros países, para evitar conflitos de interesse, problemas legais futuros. Então, é algo assim que não é para amadores, né? A diretoria do São Paulo tem que estar muito atenta, a diretoria não, mas os conselheiros, quem vai votar, eles têm que estar muito atentos a isso, porque isso pode gerar grandes escândalos aí futuros e manchar muito a imagem do São Paulo. E o que está em jogo com tudo isso, né? O que está em jogo? Principalmente, assim, a reputação do São Paulo pode estar em jogo. Isso precisa ser muito visto, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas se estruturado de uma forma transparente, o FIP, ele pode ser uma ferramenta muito útil para fortalecer a estrutura do clube, da base, trazer recursos, para modernizar, para a contratação de jogadores, tudo que o presidente vem falando. Pode ser que seja muito bom mesmo. Mas, por outro lado, se tiver falta de clareza sobre os investidores, a concentração de poder, gestão dos ativos, e a nossa diretoria, a gente sabe ultimamente, né, tudo lá é obscuro, tudo lá é estranho, tudo lá parece que é uma coisa, mas depois a gente vai ver outra, tudo lá é muito complicado. Então, em cima disso, podem surgir grandes questionamentos legais, problemas de governança, né? E assim, a questão da concentração de poder, para mim, principalmente é uma preocupação, porque a gente sabe que provavelmente vai acontecer aquilo. O grego, o Marinakis, ele que vai ser o cabeça. Então, há de se tomar um cuidado se isso não é uma venda travestida de FIP. Se no fundo não seria isso. Então, é isso que tem que ser muito bem visto, muito bem estudado por conselheiros, todo mundo que vota lá dentro. E a gente precisa ficar muito atento quanto a isso, tá? A percepção da torcida é muito importante. A base do São Paulo é um motivo de muito orgulho pra gente. Os meninos de Cotia, made in Cotia, né? Então não é um produto assim só para jogar lá de qualquer jeito e vender e tudo. A gente não pode aceitar esse tipo de situação. Então eu tenho muito esse temor de que seja apenas a venda travestida de fundo de investimento, de FIP. E isso para mim é o que me preocupa mais. Bom, conclusão. O FIP do São Paulo representa uma tentativa de modernizar a gestão financeira do clube, né?
e de trazer investidores de forma regulamentada, de uma maneira correta, desde que tudo seja feito da melhor maneira possível, com transparência, né, que tenha uma distribuição justa dos investimentos e tudo mais. E o que a gente, infelizmente, não tem como confiar com essa diretoria, que de fato isso vai ser feito da maneira 100% correta. Inclusive, como eu coloquei aqui, eu tenho muito esse receio de que, na verdade, seja apenas a venda para o Marinacques travestida de um fundo de investimento. Eu tenho muito esse temor, né? Então, precisa se tomar um cuidado muito grande aí, dirigentes não, no caso aí o pessoal do conselho que vota e tudo mais, e a gente, enquanto torcida, imprensa, que fica ali meio que fiscalizando tudo isso, a gente precisa estar muito atento a esses passos para entender se de fato não é isso. Esperamos que não, torcemos para que não, porque se for, isso lá na frente pode gerar um grande problema. E tudo tem que ser feito de uma maneira correta, bem amarrada, transparência total, tudo muito claro. A CVM pode e vai ajudar muito com que isso fique garantido, né? Porém, isso precisa estar muito bem amarradinho, muito bem certinho documentado, para depois não correr problema. Até clube rival, dirigente rival pode futuramente pegar disso, tentar usar para criar problema dentro de São Paulo. Então, por isso, tudo tem que estar muito bem certinho, muito bem amarradinho, para não correr risco de ter problema lá na frente. A gente sabe que quando qualquer clube inova, faz uma coisa muito fora do padrão, se isso de fato começar a dar certo, e torcemos para que dê certo, porque aqui a gente torce para que o São Paulo consiga sempre o melhor, a gente sabe que vai atrair olhares, os outros clubes vão querer saber, vão querer entender, vão achar defeito, vão achar problema, né? Assim como você vê muita gente falando muito agora de fair play financeiro. Por quê? Porque o Flamengo e o Palmeiras estão lá gastando pra caramba e tudo. Se fosse o time deles gastando pra caramba, não ia estar falando de fair play financeiro. Tá falando porque é o adversário. Então tá tentando podar. Então tem que tá tudo muito bem amarrado para não correr esse tipo de risco também. Então, o fundo é sim uma grande oportunidade, né? Mas como qualquer coisa no mercado de investimento, traz riscos. Então cabe ao clube, aos investidores, à CVM no caso, que vai entrar, garantir que tudo isso seja feito com a maior clareza e responsabilidade, para que a base do São Paulo continue, como sempre, sendo patrimônio do tricolor. Afinal de contas, né, para a gente é motivo de orgulho. Cotia, made in Cotia, jogador que saiu de Cotia, a gente sempre tem esse orgulho, estufa o peito para falar isso. Então a gente não quer essa mancha dentro de Cotia, que é um orgulho para nós torcedores também, assim como o clube como um todo, os títulos, a história, mas Cotia também carrega muito isso. Então tá certo, pessoal, tentei explicar aí de uma maneira mais simples possível o que é o FIP, os riscos, o que isso pode trazer de bom e de mal para o São Paulo, quais os pontos que a gente tem que estar atento. Espero ter ajudado aí vocês a entender melhor e gostaria de contar com a ajuda de vocês. Estou começando o canal agora, tem pouco tempo que eu tenho postado vídeo, então quem puder me ajudar, curte o vídeo, compartilha, passa aí para os amigos, grupos de São Paulinos, joga lá na rede social, vamos passar isso para frente para todo mundo também entender o que está acontecendo com São Paulo. E segue o meu canal aí que toda sexta-feira tem vídeo novo trazendo um resumão do que aconteceu na semana do Tricolor. Valeu, obrigado, tamo junto!